Salve, salve rapaziada do canal Bruno Palpite de Futebol. Começando mais um, rapaziada, para este domingão, dia 20 de fevereiro. Separei aqui 12 jogos para que vocês possam estar apostando, beleza? Mas antes de partir para o primeiro, peço que se inscreva no nosso canal. Caiu de paraquedas, deixe o seu like para estar fortalecendo. Ative o sininho de notificação para receber o nosso material sempre em primeira mão, como venho falando. E não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas se tornem ganhadores como você, ok? E sem mais delongas, vamos partir para o nosso primeiro palpite de hoje, começando pela Alemanha Bundesliga, o jogo do Dortmund versus Mönchengladbach, com início às 13h30. A equipe do Dortmund vem de 3 derrotas e 2 vitórias, inclusive perdeu para o Rangers, que deixamos essa dica aqui no canal, dessa mini ou possível zebra aí, na última semana. Então, o Mönchengladbach vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O último confronto, o Mönchengladbach venceu com placar de 1-0. O Borussia vem de 2 resultados adversos em casa, perdeu para o Leverkusen e perdeu para o Rangers. Não acredito que irá perder para a equipe do Mönchengladbach. Precisa vencer na Alemanha Bundesliga, tem 46 pontos, tem aí uma pontuação de 5 pontos a 6 de desvantagem do Bayern. Então é uma equipe que precisa vencer, 6 pontos de desvantagem. O Mönchengladbach está lá no meio da tabela, então vamos acreditar na vitória do Borussia Dortmund, probabilidade 2-0 casa. Espanha La Liga, o jogo do Valência versus a equipe do Barcelona, com início às 12h15. O Valência vem de 2 empates e 1 derrota. O Barça aí vem de 3 empates e 2 vitórias. Empatou com o Napoli no último confronto. No último confronto recente entre essas equipes foi 3-1 para o Barcelona. O Barcelona precisa pontuar nessa partida, é o quarto colocado com 39 pontos. Precisa pontuar para permanecer no G4. Já o Valência, 30 pontos. Se vencer, não vai se aproximar muito dos primeiros colocados. Então, para essa partida, vamos acreditar aí no jogo para over 1,5 ou fora com empate. Probabilidade 2-1 fora. Betis versus Mallorca, com início aí às 14h30. A equipe do Betis vem de 4 vitórias e 1 derrota. E a equipe do Mallorca vem de 2 derrotas e 3 vitórias. Último confronto, o Mallorca empatou em 1-1 com a equipe do Betis. Para essa partida, o Betis é uma equipe favorita tecnicamente, não tenho dúvida. Terceiro colocado com 43 pontos, está lutando por títulos. E o Mallorca está lutando na parte de baixo da tabela. Para essa partida, vamos acreditar na vitória do Betis. Probabilidade 2-0 casa. Em Itália, Série A, o jogo do Fiorentina versus o Atalanta, com início às 8h30. Fiorentina em casa, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Atalanta, 3 vitórias e 2 empates como visitante. O último confronto foi 3-2 para a equipe da Fiorentina. Para essa partida, vamos acreditar no Atalanta com empate ou ambos marca. Probabilidade 2-1 fora. Internacional versus Sassuolo, com início às 14 horas. A equipe do Inter em casa vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E o Sassuolo vem de 1 empate e 2 derrotas como visitante. O último confronto deu Inter, 2-1. O Inter precisa vencer, está na vice-liderança com 1 ponto de desvantagem para a equipe do Milan. Tem um jogo a menos, tem total condições de retornar à sua liderança. Vamos acreditar na vitória da Inter, probabilidade 2-1 casa. Copa do Nordeste, o jogo do CSA versus Náutico, com início às 16 horas. O CSA vem de 3 vitórias e 2 empates, somando 5 jogos de invencibilidade. E o Náutico vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 3 jogos de invencibilidade. Nos últimos 2 confrontos, o Náutico venceu de 1-0 e 1-0. Lembrando que a equipe do Náutico empatou com o Fortaleza naquele jogaço de 2-2. Com o técnico Marcelo Rocha, o interino. Ele retornou novamente no Náutico versus Atlético Alagoinha, venceu novamente aí de 3-0 e contra o Veracruz colocou o time de 100% reserva e venceu também de 2-1. Na classificação, a equipe do Náutico, a equipe do CSA é o grupo A, segundo colocado com 8 pontos, somando aí 7 gols marcados, 3 gols sofridos. O Náutico também tem 8 pontos, segundo colocado do grupo B, 8 gols marcados, 5 gols sofridos, somando 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, ambas as equipes. Ou seja, novamente, o técnico Felipe Conceição aí não irá aparecer na beira do gramado, acredito eu. O Náutico ainda não conseguiu derrubar a pena de 15 dias que ele tem aí de suspensão. Era de 90, o Náutico conseguiu derrubar para 15 e o Náutico está tentando derrubar mais uma vez
para que ele possa atuar. Então, caso ele esteja na beira do gramado, esse vídeo está sendo gravado um pouco antes. Então, um dia antes, como você já sabe, para essa partida o Náutico chega muito motivado, com todos os titulares à disposição. Acredito no Jean aí está à disposição, Chiesa, Evandro, entre outros jogadores. O Náutico vai fazer um bom jogo, não tenho dúvida, apesar que nos últimos 3 jogos é jogo para poucos gols. Vamos acreditar na vitória da equipe do Náutico com empate e a probabilidade 1-0 fora. E agora vamos para a poderosa Supercopa do Brasil. O jogo do Atlético Mineiro versus Flamengo, com início às 16 horas. O Galo vem de 4 vitórias e 1 derrota. E o Flamengo vem de 4 vitórias e 1 derrota. Ambas as equipes fazendo duelos muito parelho. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória do Galo 2-1 e uma vitória do Flamengo 1-0. Para essa partida, o Atlético já é campeão brasileiro da Série A e também da Copa do Brasil. Mas não pôde ficar com título porque a CBF tem uma brecha aí que tem que atuar com vice-líder brasileiro, caso uma equipe só seja campeão brasileiro e também campeão da Copa do Brasil. Então, para essa partida, vamos acreditar na vitória do Atlético Mineiro com empate e também num jogo para ambos marca probabilidade 2-1 caça. Por um lado, no Galo aí tem o Hulk, do outro lado tem o Gabigol, tem o Marinho, entre outros jogadores. Vamos para a Grécia Superliga, o jogo do Aris versus PAOK, início às 16h30. O Aris vem de 2 vitórias e 2 derrotas e o PAOK vem na sequência de 4 vitórias e 1 derrota. Último confronto deu Aris 1-0. O Aris atualmente é o 8º colocado em 22 jogos, 29 pontos conquistados, enfrenta o PAOK, que em 22 jogos tem 47 pontos conquistados. Vamos acreditar no PAOK com empate, probabilidade 1-0 fora. Liga Portugal, o jogo do Sport de Portugal versus Estoril, com início às 15 horas. A equipe do Sport de Portugal vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota elétrica aí de 5-0 para o Manchester City. E o Estoril vem de 2 empates e 1 vitória. O último confronto deu o Sport de Portugal. O Sport de Portugal atualmente é o 2º colocado, com 4 pontos de desvantagem do FC Porto, que tem 60 pontos. E o Estoril vem na 7ª colocação. Vamos acreditar na vitória do Sport de Portugal. Probabilidade 2-0 caça. Um jogo duríssimo aí do FC Porto, Moreirense vs FC Porto, com início às 17 horas. Moreirense vem de 3 derrotas e 1 vitória e o Porto vem de 4 vitórias e 1 empate. O último confronto deu Porto. O Porto é o atual líder com 60 pontos, precisa vencer para se distanciar um pouco mais do Sport de Portugal. É um jogo duro, mas vamos acreditar na vitória do Porto, probabilidade 2-1 fora. Turquia Superliga, o jogo do Gaziantep versus a equipe do Adana, tem início às 7h30. A equipe do Gaziantep vem de 4 vitórias e 1 empate e o Adana vem de 2 vitórias, 1 derrota e 1 empate com o visitante. Último confronto 4-0 Adana. Vamos acreditar no caso com empate, probabilidade 1-0 caça. Alanyaspo versus Trabzonspor, com início às 10 da manhã. O Alanyaspo vem de 2 vitórias e 3 empates consecutivos e o Trabzonspor 4 vitórias consecutivas. O último confronto foi 1-1. Vamos ficar no jogo de over 1,5 ou ambos marca, probabilidade 1-1 jogo. Rapaziada, você que deseja receber uma dupla ou uma tripla durante a semana ou de 2 a 3 dias na semana, nos siga no nosso Insta ou nos acompanhe no nosso Telegram, que estará recebendo dicas totalmente grátis. Lembrando que no Telegram você ficará sabendo tudo que acontece aqui no nosso canal e também com as nossas dicas, ok? Agora, se você quer uma análise mais completa com o mesmo investimento que fazemos, super indico o nosso projeto Premium, primeiro link na descrição, só clicar que estará sabendo como funciona. Bom, o nosso primeiro bilhete pronto, formado como dupla ou tripla, pegaria muito bem aí um jogo de over 1,5 no Barcelona versus Valência. Vocês podem pegar a vitória do Sport de Portugal e PAOK com empate. Outra boa opção seria Atlético Mineiro com empate. Atlético Mineiro com empate. Real Betis com empate. E vocês pegariam aí esse jogo do Trabzonspor, um jogo de over 1,5. Então fica a critério de cada um. Então é isso aí, muda sua dupla, muda sua tripla da forma que achar melhor. Não indico múltipla, mas se é teimoso e deseja montar aquela velha múltipla, no máximo 4 times em um bilhete, nada mais que isso. Vamos agora para a nossa possível zebra. Rodou. Nossa
possível zebra da França Liga 1, o jogo do Bordeaux versus o Mônaco, com início às 13h05. O Bordeaux vem de 4 derrotas e 1 vitória, e o Mônaco vem numa sequência de 3 vitórias e 1 empate. O último confronto deu Mônaco. O Bordeaux é uma equipe chata tecnicamente em casa, vem a 3 jogos aí de 2 vitórias e 1 derrota para cima do Mônaco. Vamos acreditar no Bordeaux com empate como a nossa possível ou mini zebra. Então, essas são as dicas de hoje. Fica agora com nossos greens do nosso Insta, que lá postamos tanto os grátis quanto dos projetos. Fui!